E aí, galera, nosso papo de carreira de hoje é para falar sobre insatisfação profissional. Esse, com certeza, é um dos fatores que mais levam pessoas a me procurarem e as pessoas muitas vezes vêm com a ideia de que, nossa, eu preciso mudar tudo, eu preciso chutar o balde, fazer uma transição de carreira, largar minha carreira atual. E não é assim. Eu chego a achar até realmente inconsequente alguns discursos de pessoas que falam nessa linha, largue tudo. A gente precisa de planejamento. Só que antes do planejamento da mudança, esse é o ponto que eu quero falar nesse vídeo aqui, nesse áudio aqui, para quem está escutando no podcast, com vocês. A questão da motivação que leva a gente a estar insatisfeito. Se a gente tem os motivadores que levam a gente a realizar, a gente também tem os motivadores que levam a gente a ficar insatisfeito, a não querer levantar na segunda-feira para ir trabalhar, a no domingo já começar a sofrer. Então vamos entender um pouquinho sobre isso? São 3 os principais fatores. O primeiro deles é a questão pontual. Essa é a mais leve. A questão pontual significa aconteceu alguma coisa que levou você a ficar insatisfeito. Então esse é o mais simples, inclusive, de ser resolvido. Então vamos dizer que houve um feedback mal dado pelo seu líder, uma situação de uma conversa que deveria ter acontecido e saiu diferente do que você imaginava, um resultado que não foi entregue. Então, a situação pontual, ela é causada exatamente por isso. Questões pequenas que acontecem e que não são resolvidas. E que essas questões, eu sempre brinco que são como feridinhas, ficam ali abertas. Então, toda vez que a gente enfia o dedo nessa ferida, a gente não resolve, a gente aumenta o buraco. Então, o que a gente faz para resolver questões pontuais? Quando eu identifico que, pera lá, eu estou aumentando algo que aconteceu, eu vou lá e resolvo, eu preciso tapar essa ferida, fazer um curativo, curar. Então, se o problema é com o líder, eu preciso ter essa conversa. Se o problema, de repente, é porque eu estou me sentindo defasado, eu preciso voltar a estudar. Se o problema é porque eu não estou aprendendo nada, eu preciso assumir trabalhos novos. E, em geral, é isso. São ações que dependem da gente fazer, que a gente consegue lá estabelecer conversas, estabelecer diálogo, buscar o aumento do nosso desenvolvimento, buscar novas atividades, novas tarefas e, puf, tudo se resolve. Por quê? Porque você gosta do que você faz, você gosta da empresa onde você está, você gosta daquilo que você desenvolve ali. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro aspecto aí para você identificar se então é uma questão pontual. Vou falar dos outros 2, mas antes um recadinho. No site a gente tem um teste sobre satisfação profissional. Então, se você não consegue identificar isso sozinho, corre lá no site, porque lá no site www.intentos.com.br o teste gratuito, você avalia como que está aí a sua satisfação com a carreira. Bom, o segundo ponto, então, para identificar é a questão causal. A questão causal, ela já é algo maior. O que é uma questão causal? Por exemplo, uma mudança de liderança. Então, não é que teve uma situação com o seu líder. Às vezes mudou a sua liderança toda e você já não tem mais aquela compatibilidade com o que você tinha com o seu líder antigo. Ou então uma mudança de estrutura, mudança na empresa, mudanças de cultura, mudança de gestão. Muitas vezes quando ocorre fusão de empresa, também acontece isso fortemente. Ou seja, você não se sente mais pertencendo àquilo. Então, às vezes a equipe mudou tanto, a empresa mudou tanto, o ambiente mudou tanto, que você já está com uma desconexão do que está acontecendo ali na empresa. Esse já é um caso de insatisfação maior. O que a gente precisa olhar aqui? Se você estivesse fazendo a sua atividade, aquilo que você fez até aqui, em outro ambiente, em outra área, em outro setor ou em outra empresa, você estaria feliz e motivado? Você gostaria ainda de continuar executando aquilo que você faz? Se a resposta for sim, o problema é causal. O que a gente precisa fazer? Mudança de ambiente. Esses são os casos onde eu não indico uma transição de carreira, e sim mudança de áreas. Então é buscar realmente uma oportunidade em outra área, buscar uma nova recolocação, buscar uma mudança para sair de onde você está e ir para um lugar diferente, mas executando a mesma atividade. E o nosso terceiro ponto é a insatisfação definitiva. A insatisfação definitiva, geralmente, ela começa lá no pontual, ela vira causal e, de repente, a pessoa percebe que ela realmente não quer mais fazer aquilo que ela fez até aqui. Muitas vezes, por mudança do mercado. Então, vamos dizer que você trabalhava de uma forma e hoje o mercado te exige trabalhar de uma outra forma. Ou por mudanças internas. Às vezes, você mudou os seus valores ou identificou valores que antes você não reconhecia, que antes você não estava ali tão evidentes. E daí, quando acontece essa identificação de valores, você fala assim, putz, eu não quero mais realizar tal atividade. Isso aqui está indo contra o que eu acredito hoje. E daí, muitas pessoas se veem dessa forma e falam, eu preciso fazer uma mudança mais radical. Esses casos, quando é uma mudança definitiva, é quando realmente precisa de uma transição de carreira. O que eu indico? Que você comece um planejamento.
identificar suas habilidades, identificar os seus valores, identificar o que você faz bem, o que você gostaria, entender seus resultados, entender o que você busca, a parte financeira, planejar tanto reserva quanto que você precisa ganhar, identificar demandas de mercado para então fazer a sua transição de carreira. No site também tem um material que ajuda com isso. Beleza? Mas o principal é essa identificação. Para quê? Para que a gente não deixe com que as coisas vão se agravando. Então, muitas pessoas que chegam com insatisfação no nível máximo, elas poderiam ter resolvido lá no começo, feito uma transição de carreira com muito mais planejamento, mas já chegam realmente doentes, desgastadas, em situações que às vezes a gente não tem muito o que fazer ali pontualmente. Beleza? Então, assim, cuide de você. Não existe carreira se a gente não estiver bem. Esse tem que ser o primeiro ponto. Então, sentiu que está insatisfeito, sentiu que tem alguma coisa errada, comece a olhar para trazer esse diagnóstico. Se precisar de ajuda, fico à disposição.